Ou seja, a minha geração certamente não tem coragem de substituir uma avaliação por um ser humano com uma inteligência artificial, mas não sei se as gerações futuras terão, talvez os meus netos. Acho que meus filhos também não. Talvez eles tenham uma hibridização dessa situação, mas pode ser que na época dos meus netos, quando eles estiverem existindo nesse planeta, realmente a inteligência artificial talvez consiga substituir, até porque pode haver a relação da utilização de biomarcadores associada a algoritmos, né? Então hoje você tem inúmeros biomarcadores que com uma pequena amostra de sangue ou uma pequena amostra de material biológico, você consegue então identificar inúmeros tipos de doenças e a associação desses biomarcadores com algoritmos pode ser que chegue a essa assertividade, né, no diagnóstico. A gente tem que se preparar, né? Não adianta a gente negar. Eu sei que esse vídeo é bastante polêmico e que muita gente aqui vai ficar irritada comigo e vai colocar vários comentários, mas a realidade é essa. A realidade é essa. Quem diria que a física quântica ela estaria tão sendo utilizada hoje em dia, né? Ou seja, hoje eu estou sendo transmitido para inúmeras pessoas em várias partes do mundo, né? Principalmente no Brasil. Isso é um preceito da física quântica. Né? O que significa a física quântica? Que uma matéria ela pode estar em vários lugares, essa mesma matéria pode estar presente em vários lugares. Eles viram que determinados elétrons eles tinham um comportamento onde o mesmo elétron ele poderia estar presente em vários lugares. E uma forma de você tentar mimetizar a física quântica é através da tecnologia. A gente conversa hoje uns com os outros e conseguimos estar presencialmente, ao vivo praticamente, conversando com você que está a milhares de quilômetros de distância. Então isso há 50 anos atrás ou 60 anos atrás era algo ainda engatinhando, né? E hoje é uma realidade, então não sei o que vai se passar no futuro, né? Não sei, eu acho que a gente precisa realmente agora ter um pouco de parcimônia e desenvolver mais a parte criativa, coisa que a inteligência artificial ainda não consegue desenvolver na mesma qualidade, na mesma perfeição que o ser humano. Mas as questões técnicas de decoreba e tudo mais, isso vai cair com o passar do tempo. Tem umas perguntas aqui que não... Doutor, eu ouço falar muito em alergia, intolerância alimentar. Qual a diferença e por que vocês chamam de GE mediada é tão importante? Uma coisa é intolerância ao alimento que não se envolve o sistema imunológico. Então, vou dar um exemplo do leite. O leite você tem os componentes que causam alergia, que são as proteínas, como alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína. Lembrando que a caseína é uma proteína termoestável, ou seja, um paciente que é alérgico à caseína, alérgico ao leite e, em específico, também à caseína, é um paciente que tem muito mais gravidade, porque nenhum alimento e você não sabe exatamente o que você tem. Você tem que fazer isso com a supervisão do seu médico. Eu só estou dando informações para melhorar a qualidade do conhecimento geral da população, né? Mas o que deve ser feito sempre com a indicação do seu médico. Mas as proteínas termoinstáveis, ou seja, que se degradam ao aquecimento, essas proteínas, por sua vez, elas, em tese, poderiam ser consumidas sem um risco maior, mas sempre com a indicação do seu médico. Então, a alergia alimentar IgE mediada ela é muito mais grave porque ela pode causar a chamada anafilaxia, a reação anafilática, que é a reação grave alérgica. O paciente pode morrer por causa disso. Ele pode ter uma queda da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, ele pode fechar a glote, pode morrer por insuficiência respiratória.
Então é algo extremamente grave, tá bom? Então intolerância é uma coisa, intolerância não leva à morte. Intolerância imediata, pode ser que leve a uma morte mais, como é que eu vou lhe dizer? Uma morte mais crônica, né? Uma morte mais demorada, porque pode haver uma síndrome desabsortiva, o paciente não absorver adequadamente os alimentos, os nutrientes, e o sistema imunológico enfraquecer, mas com um período mais longo. Então, um paciente que tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten, ele vai ter um processo inflamatório crônico, ele vai emagrecer, ele vai ficar suscetível a pegar infecções. Então, a intolerância, ela não leva à morte imediata, mas a alergia IgE mediada, ela pode levar à morte imediata, tá bom? A alergia alimentar é uma coisa grave. A gente precisa tomar muito cuidado. E tem um paciente que não entende qual é a diferença entre intolerância alimentar e alergias alimentares não IgE mediada. É importante você falar isso, né? Porque a alergia alimentar não IgE mediada, ela também é uma manifestação que parece com intolerância, mas envolve o sistema imunológico. Enquanto a intolerância alimentar à lactose, por exemplo, ao leite, ela precisa da lactase para digerir a lactose. Então, na deficiência da lactase, você acaba não digerindo bem a lactose, e você acaba tendo uma proliferação de bactérias no intestino com diarreia, ou seja, uma fermentação, não envolve o sistema imunológico isso do corpo. A alergia alimentar não IgE mediada, ela já age diretamente envolvendo o sistema imunitário, mas não envolve o anticorpo IgE. Então, assim, ela não é uma alergia, por assim dizer, que leva a uma morte imediata. Ela pode levar, em alguns casos, quadros muito graves, como, por exemplo, a enterocolite, estou tentando lembrar aqui, a FIPAS, enterocolite induzida por proteína alimentar. Tá? A enterocolite induzida por proteína alimentar, ela pega o intestino todo da criança, não é mediada pela IgE, é uma ação direta no intestino e causa uma síndrome desabsortiva grave naquele paciente. Então, assim, não vai matar de forma imediata, como a mediada pela IgE, mas pode matar em algumas horas e às vezes até em alguns dias, por causa da síndrome desabsortiva grave, que o paciente acaba não conseguindo absorver água, nutrientes, nada disso, então ele vem ao óbito por causa disso. Tá?